Muito bem, irmãos, vamos a Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Dando sequência à história da saída do povo judeu do Egito. Já vimos a execução da 10ª e última praga, quando Deus matou os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Vimos a noite da saída dos israelitas, quando comemoraram a primeira Páscoa. E agora no capítulo 13, eu não vou ler os versículos de 1 a 16, porque são instruções mais detalhadas sobre a festa dos pães asmos. Eu não vou ler. E dizendo que quando chegassem lá na terra prometida, eles deveriam separar os primogênitos que são de Deus, tanto os primogênitos dos animais que seriam sacrificados a Deus, no lugar dos primogênitos dos homens que não seriam sacrificados, mas seriam dedicados a Deus. Ele explica isso aí, mas eu não vou ler. Isso porque eles foram poupados no Egito, como se Deus dissesse, então são meus, de uma maneira muito especial, porque não os matei lá, eu os poupei, então são meus, dediquem a mim os primogênitos, daqui para frente. Muito bem, versículo 17 e 18, então nós lemos, Êxodo 13, 17 e 18. Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados ou armados, mesma coisa, subiram os filhos de Israel do Egito. Vamos parar aqui, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela exposição da Tua palavra, pelos ensinos aqui contidos e pelo aprendizado contínuo que nós temos o privilégio de nos exercitar todo o tempo na Tua palavra, até um dia que teremos a Tua própria presença entre nós. Obrigado pelas muitas lições, muitíssimas lições de Êxodo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O caminho mais lógico para eles seguirem seria o que passava pela terra dos filisteus, hoje famosa faixa de Gaza. Seria o caminho mais direto, basta olhar no mapa, inclusive, para eles irem do Egito para o que é Israel hoje, chamada Canaã antes, ou a terra prometida. Mas eles veriam a guerra e poderiam se arrepender e voltar para o Egito, porque os filisteus iriam resistir, com muita probabilidade, à passagem deles pelo Egito, como outros reis resistiram. Anos depois, porque eles ficaram 40 anos rodando ali, que vocês sabem, como veremos tudo isso com mais detalhes. Então Deus quis evitar que logo na saída eles enfrentassem uma guerra e se arrependessem de ter saído e quisessem voltar. Deus não quis aquilo. E os levou então pelo caminho mais longo, dando uma volta. Esse caminho exato não se sabe. Hoje há muita discussão entre os estudiosos, até onde é a localização exata da travessia do chamado Mar Vermelho, conforme vamos ver com detalhes depois, não hoje. Mas o fato é que eles foram por um caminho mais longo.
Duas observações eu queria fazer. É impressionante como Deus conhece os corações. Desde o começo, ele já sabia que por muito pouco os judeus iriam querer voltar. É curioso que, obviamente, isso não aconteceu aqui, porque Deus evitou, levando por um caminho mais indireto, mais longo. Mas sabemos, pela história que a gente já conhece, e vamos ver, que aconteceu, sim, do povo murmurar, reclamar, só que em outra ocasião, e mais tarde, na ida para Canaã. Deus já sabia o coração daquele povo que era dado a reclamar, murmurar, então não era assim. Bom, eu prometi a este povo uma terra, estou cumprindo a minha promessa, livrei esse povo do Egito, de uma maneira espetacular que eles viram, então eu sei que eles estão preparados para tudo, para enfrentar qualquer tipo de dificuldade, eu estou com eles, já mostrei que sou um Deus fiel, os obstáculos vão aparecer mesmo, como tudo na vida, mas eu tenho certeza que esse povo está comigo. Esse povo vai aguentar, não somente por confiança em mim, mas sabendo o que tem lá, esperando por eles, uma terra que eu prometi, uma terra que mana leite e mel, escolhi para eles lá, lógico que eles vão aguentar, vão suportar tudo com fé, mesmo com sofrimento. Nada disto. Deus olhava e dizia assim: vão se arrepender, esses aí vão dar trabalho. E eu não quero que esse trabalho venha logo no começo, que ele virá, e veio, como eu já disse, mas não queria logo no início. E Deus nos conhece muito bem também. Algumas ordens na Bíblia parecem exageradas. A gente deve evitar até a roupa, lembram? Contaminada pelo pecado. Está lá escrito. Devemos nos abster de algumas formas de mal, não é? Todas as formas de mal, mas, Senhor, eu não sei nem classificar isto. Eu já me peguei várias vezes apertado com essa ordem dele. Abster de toda forma de mal. Senhor, então eu não vou pegar nem o elevador, eu acho. Porque vai ter alguma coisa, eu saio da porta, alguma forma de mal vai ter. Não tem jeito. É meio exagerado, não? Toda forma de mal, assim, os males mais óbvios, os mais ofensivos à minha santidade, mas toda forma de mal é. Então parece meio exagerado. A palavra exagerada não é muito boa, deixe-me dizer, parece exagerada, sim, e de fato é muito rigorosa, muito minuciosa. Eu não gosto de reconhecer que é exagerada, porque não dá uma conotação agradável nos meus ouvidos. Deus não é um Deus exagerado. Exagerado não é uma palavra boa para isso. Nos parece exagerado, do nosso ponto de vista, mas que é extremamente rigoroso, sem ser exagerado, é. Primeiro porque ele é um Deus extremamente santo. Mesmo de conversa. Então, qualquer forma de mal, de fato, o agride muito. Então, não é exagerado, é super exigente, porque ele é super santo. Entendam isto. Além do mais, ele sabe a nossa pequenez de fé, nossa carnalidade, nossa fraqueza, sabe que qualquer guloseima
que o mundo nos oferece, já ficamos bem tentados a aceitar, e muitas vezes sonhamos, às vezes mais diretamente, às vezes nem tanto, mas de uma certa forma passa pela nossa cabeça a velha vida sem Cristo, mais livre, entre aspas, menos imposições, menos trabalho, toda forma de mal. Vai me dar trabalho só eu fazer uma lista de o que é toda forma de mal, que coisa complicada ser santo e agradar a esse Deus exigente. Não consigo. Isso é outro assunto, você consegue ou não, mas isso cansa às vezes, ou tem a tendência de cansar quem anda lutando, como nós lutando todo dia, carne contra o espírito, espírito contra a carne, e de fato, reconheço que é cansativo, a Bíblia reconhece que é cansativo, manda levar nossas cargas, cruz. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Por isso mesmo nós estamos muito expostos, especialmente em momentos de fraqueza, que varia a nossa intensidade de fé e de ânimo e tudo, nós estamos muito expostos. Qualquer coisa que o mundo oferece assim, se nos pega de jeito, saudade do tempo sem Cristo. E Deus conhece os nossos corações, sabe muito bem do que nós precisamos, muito bem do que nós podemos dar, não podemos dar, Ele sabe. Segundo, é que, e ligado com o primeiro, aparentemente Deus estava fazendo algo estranho, orientando o caminho mais longo. Será que Ele não estava vendo que tinha um caminho muito mais curto? Senhor, tu não te tocas, não tem pena de todo aquele povo andando centenas de quilômetros a mais, com cargas nas costas, crianças, velhos. Senhor, 600 mil homens, de onde nos leva a calcular em torno de 2 milhões de pessoas. Senhor, tu vai exigir isso? Então, aparentemente, era uma decisão esquisita de Deus, quase contraditória para um Deus que ama, que protege. Mas veja, por trás, lá no coração de Deus, que Ele teve a graça de nos revelar aqui. Porque aqui está dizendo claramente que Deus, onde está escrito aqui, pois disse, Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa e tal. Então Ele revelou o segredo do coração dele, o motivo que estava no coração dele. Senhor, por que tu levaste o povo num caminho mais longo? Porque é capricho? Não. É insensibilidade tua com o povo e tal? Não. E por que é, Senhor? Ele diz, para poupar vocês de caírem, de pecarem contra mim, de se prejudicarem profundamente na moral, logo depois de sair do Egito, já ficarem abalados com alguma oposição dos filisteus lá. Eu fiz por misericórdia de vocês, por interesse profundo no bem-estar de vocês, espiritual em primeiro lugar, porque físico não seria, em termos de distância. Eu quero o melhor para vocês. E quantas vezes nós temos esse tipo de interrogação? Deus não está vendo o quanto me é cansativo esse caminho que Ele traçou para a minha vida? Não daria para Deus me levar por um caminho menos sofrido? Será possível? Está muito longo esse meu caminho. E longo em termos de dificuldades, de quantidade de obstáculos, está muito difícil. Não há um caminho mais fácil. Eu sei que há, eu penso que há, mas Deus não me leva. Nós não temos uma resposta clara, nem Ele vai nos dar, além do que está
escrito na palavra dele, refletido aqui, ensinado aqui, como esse caso. Nós nunca imaginaríamos ou adivinharíamos com certeza a motivação do coração de Deus para fazer isto com eles, se não tivesse escrito. O lógico é que esse Deus estava meio insensível, ou coisa assim. É curioso como é fácil nós explicarmos isso quanto aos israelitas. Não, porque Deus queria o melhor para ele, tá bacana, coisa boa para a gente pregar, dar uma pregação boa, de exemplo, para ver como Deus queria o melhor para eles e tal. Ótimo, pura verdade, muito bem. Mas na hora de você aplicar isso para você, aí já começa a ficar mais complicado. Por quê? Não deveria ser. É hora de usar mais a nossa fé. Dizer, Senhor, deve ter sido difícil para qualquer um lá saber que ir para um caminho maior, mais longo, mas tu tens o teu motivo. Eu não entendo bem porque que o meu caminho está tão sofrido. Parece que não chega nunca esse céu, esse meu descanso. Está complicado, não só em termos de anos, mas em termos de sofrimento, de dificuldades no dia a dia. Podem ser 10 anos mais difíceis do que 50 de outro. Fique nisto. Deus sabe. Deus quer o melhor para você. Ele está lhe preservando de algum perigo que você não está vendo, de uma situação que você não está prevendo. Ele está lhe poupando para o seu bem. E esse bem não é a saúde obrigatoriamente, não são nem as relações pessoais obrigatoriamente, não é o dinheiro obrigatoriamente, não, nada disso é ruim, tudo isso é coisa boa, claro. Mas se a gente coloca isso numa coisa boa, digo, saudável, que é bom querer, desejar, conforme Deus quer e tal, mas a gente coloca isso num alvo muito elevado, como se fosse mais importante do que tudo. O nosso bem-estar humano, material, relacional, físico, até mental, psicológico. Aí Deus coloca isso tudinho em segundo plano. Primeiro plano, seu bem-estar espiritual, sua comunhão comigo, sua relação comigo, Deus, eu, você e eu e você, Cristo e você, é o que Cristo está de olho em, é ali que interessa para Ele. E nós, ao avaliar, invertemos. Não, mas esse caminho é muito mais sofrido. Não, mas aqui é muito mais longe. É melhor a gente chegar logo na Canaã. Quem disse? Quem disse? Ah, mas é óbvio. É óbvio. Nossos sapatos vão se acabar, nossas sandálias vão se acabar, e vai a gente morrer pelo caminho, muita criança para levar, velho, se arrastando. Não, é óbvio. Pois é. Aí para Deus diz, é óbvio o contrário. É óbvio que é o caminho mais longo para vocês. E eu estou vendo isso aí. Então, saiba que o óbvio de Deus não é o seu. E se você é um crente que quer ser fiel, insiste em ser fiel com Deus, o óbvio é o seu caminho sofrido para Deus. É óbvio que é melhor para você. Óbvio. Mas eu não enxergo isso. Esse é outro assunto. Para Deus, o óbvio é o que Ele escolheu para você. Então, esqueça o seu óbvio, que não é óbvio coisa nenhuma. É óbvio se você tiver a visão torta. Aí é óbvio. Vamos para outro assunto? Versículo 19 muda totalmente o assunto. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Olha o nosso querido José aqui. Morto mais de 400 anos antes. Pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará,
Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. O próprio José tinha predito, deixa eu só corrigir que ele tinha sido morto há mais de 300 anos, não de 400. 400 foi o tempo total que eles estiveram no Egito. O próprio José tinha predito que Deus os tiraria do Egito. E pediu que, quando isso fosse acontecer, levassem os ossos dele. Na realidade, é o corpo embalsamado. Tanto que levaram José num caixão, como nós vamos ver. Ou seja, estava preservado, tudo indica, o corpo dele no processo mumificado. É interessante que, na época de José, o fato de eles estarem no Egito e longe de Canaã era uma bênção. Aliás, a salvação dos judeus. Fome terrível em Canaã, na terra prometida, e fartura no Egito. Deus os tira de Canaã, prepara José lá, leva o povo pequenininho, mas leva quase a família dele ainda, leva para lá e os protege lá. Então, longe da terra prometida era ótimo, e estar no Egito era um espetáculo naquela época. A profecia de José, quando ele falou, Deus vai nos levar daqui um dia, não deve ter recebido, imagino eu, como coisa de muito valor. Porque não, terra prometida ali é bronca. Quase morremos lá. Não, aqui está tão bom, protegidos pelo faraozão, que botou a mão sobre José, que era o segundo depois de Faraó, tudo tranquilo, proteção física, material de todo jeito. Egito, símbolo de tranquilidade. Terra prometida, símbolo de problema, fome, morte. Aí vem José, Deus vai nos levar para lá. Não está escrito, não. Eu imagino que a profecia de José, na época, não deve ter parecido algo muito agradável, sair desta maravilha de vida aqui e ir para aquele problema de novo lá. Mas bastou José morrer e tudo começou a mudar. E eu vou dizer, desandar, mudar para pior. No meio do sofrimento que começou a crescer, e ficou intolerável 300 anos depois da morte de José, e Moisés entrou em cena e tudo mais. No meio do sofrimento, eu fico imaginando os judeus pensando várias vezes no valor da profecia de José e esperando o dia do cumprimento. Isso aqui está horrível, horrível o Egito. Ai, como seria bom sair daqui. José prometeu. Como é? José disse que Deus iria nos tirar daqui. Tanto que fez prometer, nossos pais prometeram que iam levar os ossos dele. O corpo dele mumificado, ele disse que iria ser enterrado lá. Nós vamos sair daqui. José disse. Então, imaginem o peso que aquela profecia adquiriu para os judeus, porque mudou a situação. Certas profecias da Bíblia são muito remotas para nós, e dependendo da nossa situação, até um pouco deslocadas do que parece ser algo muito gostoso, muito agradável. Acho que eu toquei nisso recentemente num outro contexto, mas aqui volta. Talvez você já tenha até pensado, aqui está muito bom, e o pessoal fica falando em Cristo voltar. É bom que ele volte mesmo, mas a minha empresa está tão bem. E finalmente eu consegui conquistar minha namorada, que eu tentei 3 anos. Estou numa paixão, já estamos até marcando o dia do noivado, talvez até do casamento. Que sonho casar com aquela garota. Que sonho casar com aquele rapaz.
vai ser espetacular. Construir minha famíliazinha. Aí o pessoal fica, Cristo voltar. Não, Senhor, espera aí. Agora, não. Isso é um sinal de algum desafino entre você e as promessas de Deus. É compreensível, eu entendo, que um ser humano como nós somos, e muito imediatistas aqui e tal, que a gente esteja muito bem e temos nossos sonhos, temos nossos projetos, que a gente queira vê-los realizados aqui, estamos nesta terra, somos cidadãos daqui também e tal, então é compreensível, tudo bem. Mas tenha isso de uma maneira muito limitada. É como eu disse, eu acho que tem um certo desafino entre o crente que pensa assim, talvez não todo dia, não muito conscientemente, mas lá no interior, lá no coração, essa vinda de Cristo era bom ficar mesmo mais remota e deixa lá. É uma reserva muito boa para mim. Não é para ser reserva, entendeu? Não é para ser reserva, é para ser o seu alimento todo dia. E pode ficar certo, se eu estou achando um pouquinho desencontrado com meus planos, a vinda de Cristo e acabar os meus projetos nesta terra, pode ficar certo, eu preciso melhorar esse pensamento, essa minha atitude, trabalhar minha comunhão com Deus. Não é que eu vá odiar ter que namorar com aquela menina, ou casar, ou minha empresa está indo bem, ou achar ruim. E tá, não, está tudo bem em você ter os seus planos, os seus projetos nesta terra, dentro dos planos de Deus, afinado com Deus, claro, tudo bem, mas não ao ponto de isso substituir os seus anseios espirituais, porque do jeito que é normal nós termos nossos anseios na terra, aqui, neste mundo, não obrigatoriamente carnais ou pecaminosos, como acabei de dizer, tem muitas coisas boas e saudáveis que Deus aprova, constituir família e algum conforto que Ele queira dar e tal, tudo bem. Mas do jeito que nós devemos, é saudável ter nossos planos, nossos projetos, nossos anseios aqui na terra, mais ainda é termos os nossos projetos e anseios para o céu, espirituais, em que esses aqui da terra não desaparecem não, mas ficam subordinados. Eles se apequenam, devem ser bem mais modestos do que os anseios espirituais. É isto. Então, pense nas profecias, estude as profecias, saiba da situação ao redor do mundo, não seja alienado, veja o que está acontecendo pelo menos um pouco com Israel, com as grandes forças políticas. Eu sei que é complicado e que isso muda também, de um ano para o outro, mas não se aliene demais, não. Procure, e sempre pensando, vai acontecer algo muito forte lá na frente. O mundo vai entrar em convulsão pesada, porque Deus vai julgar esse mundo naqueles 7 anos, aproximadamente, chamado tribulação e tal. Se afine com esse tipo de realidade, não seja um sonhador e nem seja um alienadozão, não quer saber de nada. A Bíblia está aqui para a gente saber, não só a parte puramente doutrinária, justificação pela fé e tal, que é essencial, é básico, mas a Bíblia tem muito mais do que isso, ela tem informações, especialmente proféticas, olhando para frente. Para quê? Para o crente saber, e uma vez saber, vigiar e orar por isto, estar antenado e pregar o evangelho, e quando pregar da maneira correta. Olha, isso aqui não vai dar certo o mundo. Vai, não vai. Você é muito pessimista. Não é pessimismo, meu amigo, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que isso aqui não vai, isso aqui vai ainda entrar em grandes problemas, grandes dificuldades desse mundo. Então, o crente é para estar muito consciente, muito realista dessas coisas. Tinha um terceiro assunto que eu não vou tratar, que é o versículo 21 e 22 da coluna de nuvem e coluna de fogo que iria guiá-los, mas eu tenho umas boas aplicações para fazer.
e prefiro deixar para a próxima pregação. Que Deus nos abençoe nessas coisas e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a confiar mais nos Teus propósitos para conosco, que estão revelados nas Escrituras, mas não personalizadamente. Eu não sei qual é o Teu plano pessoal para a minha vida, em detalhes, em termos de data, em termos de tudo, não sei. Ninguém sabe, mas nós confiamos menos do que é para confiar. E se esse caminho que seguimos aqui, que Tu tens escolhido para nós, se parece muito comprido, muito sofrido, que nós tenhamos paciência, tenhamos fé, confiança para saber pensar, o Senhor sabe. Ele sabe e é o melhor para mim, é o óbvio para Ele. E nos ajuda também nas coisas da terra, dos planos, dos projetos, nos ajuda a colocar tudo numa perspectiva correta, agradável aos Teus olhos, e valorizando as Tuas promessas, valorizando o que Tu tens dito para a frente, e sabendo que um dia todas elas serão necessárias e vão se cumprir. Que nossa vida não esteja tão ligada nesta terra a ponto de deixarmos as coisas do alto em segundo plano e até acharmos um pouco agradável a ideia de adiar, para que essa vidinha aqui, que neste momento está muito agradável para nós, não passe. Mas o que é agradável rapidamente se torna muito desagradável. O que é agradável rapidamente se torna um pesadelo. E aí nós vamos sentir falta da força da nossa fé com as Tuas promessas e nos agarrar a elas, como os judeus devem ter se agarrado naquela frase de José: Deus vai nos tirar daqui um dia, me levem para lá também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.